colônia 4711 é uma das colônias mais antigas do planeta e que você ainda pode comprar até hoje. Mas e se eu te contar que ela não é a mais antiga e que tem uma que foi feita cerca de 200 anos antes e que ela tá aqui nesse vídeo para você ver. Aqui você vai conferir então esse e mais outros 8 dos perfumes mais antigos do mundo e que você ainda pode comprar. Bora conferir. Fala perfumólatra, tudo bem com vocês? Hilário Júnior aqui, trazendo hoje o conteúdo de 9 dos perfumes mais antigos do planeta e que você ainda pode comprar. E alguns deles até com uma certa facilidade de achar, tá? Só vai ter o empecilho do preço aí, porque todos esses são importados, não existe nenhum perfume nacional nessa lista. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no canal, seja mais um perfumólatra aqui no YouTube, também no nosso Instagram, @operfumólatra. Considere também dar uma passadinha na nossa área de membros para você apoiar ainda mais esse canal. E para a gente começar essa lista, que vai estar numa ordem meio que decrescente ou crescente, dependendo aí do ponto de vista, nós vamos começar pelo mais novo de todos. E para começar, a gente precisa fazer uma viagem. A gente tem que dar uma passadinha ali na França, em 1925, para poder apresentar para vocês um dos perfumes mais importantes dessa lista, que é o Guerlain Shalimar, de Jacques Guerlain, tá bom? Por que ele é um dos mais importantes dessa lista, pelo menos para mim, né? Porque ele foi o primeiro perfume oriental do planeta. E esse perfume aqui tem várias tretas em volta dele, tá? Eu já vou começar soltando a primeira aí. Como antigamente os perfumes eram feitos muito mais para realeza, para os imperadores, para a galera mais importante, logo depois vem um outro perfume que eu vou apresentar aqui para vocês, chamado Chanel número 5. E esse perfume, ele veio com o objetivo mesmo de popularizar a perfumaria. E aí o Shalimar acabou vindo depois dele como uma resposta da marca Guerlain. Não, então eu vou também fazer um perfume aí para ser comercializado abertamente em boutiques e tudo mais. Também não chegava a ser para qualquer um não, né? Perfume era item de luxo sim. E Jacques Guerlain meio que se inspirou na história do Taj Mahal, né? Onde o imperador indiano era completamente apaixonado pela esposa, a esposa faleceu, ele fez um mausoléu lá dentro do Taj Mahal e também tinha ali um jardim chamado Jardim de Shalimar. E esse perfume foi inspirado exatamente nesse jardim. O frasco, que não é o mesmo frasco da época, mas era um frasco já bem parecido, bem próximo, foi inspirado ali nas curvas do palácio e tudo mais. E uma das tretas que tem é que quando esse perfume saiu, ele realmente causou um grande impacto, tá? Porque ele foi o primeiro perfume oriental. Esse aqui é um perfume oriental especiado, mas ele não é um oriental como os de hoje em dia, que são perfumes, inclusive, bem adocicados, às vezes até excessivamente doces. Esse perfume, ele trouxe como diferença aí uma assinatura mais oriental e especiada, né? Além das especiarias, vai ter também baunilha. Mas, gente, é muita baunilha. Eu falo que é um perfume com um floral meio atalcado e meio datado, com bastante baunilha. Mas, de novo, não é uma baunilha igual às baunilhas que são trabalhadas hoje em dia. É uma baunilha praticamente sem dulçor mesmo. Não sei se é muito errado falar isso, mas parece até que é uma baunilha meio que culinária, né? E aí, como esse perfume veio como uma resposta comercial ali ao Chanel número 5 na época, quando esse perfume chegou até o nariz de Gabrielle Chanel, né, ou Coco Chanel na época, ela acabou soltando meio que um veneninho e falou algo mais ou menos parecido com isso. Nossa, aqui tem tanta baunilha que daria para fazer um creme inglês, kkk. KKKK. Muita baunilha, disse Chanel, que derrubou um caminhão de aldeídos no perfume dela. Tá, pode não ter sido exatamente assim a treta, né? A gente tem que exagerar um pouquinho. Mas, de fato, a gente nem sabe dizer se foi realmente uma crítica, se foi uma treta, ou se foi algo meio leve, mas realmente, de fato, esse perfume, ele tem
bastante baunilha, tá? E pelo fato dele ter bastante baunilha, ele acabou ficando conhecido aí como um perfume da família oriental, né? Então, a partir daí, a partir de 1925, com Guerlain Shalimar, acabou surgindo uma nova família olfativa que veio ditando tendências e que nos dias de hoje, inclusive, tem ganhado muita força aqui no Brasil, ainda que seja um país quente. O perfume é o acessório de moda mais importante. Ele é invisível e inesquecível. Ele antecipa a sua chegada e também prolonga a sua partida. E é nesse climão quase que poético que a gente precisa continuar na França, só que dessa vez voltando para 1921, trazendo finalmente então o Chanel número 5, que só em mais ou menos 1924 foi de fato consolidado, realmente começou a ir para o mercado lá na época na França. E como Gabrielle Chanel era uma mulher muito à frente do seu tempo, ela queria um perfume muito ousado. Então ela pediu para Jacques Beau, que foi o perfumista do primeiro Chanel número 5, que fizesse um perfume que refletisse ali muita feminilidade mesmo. Só que ele acabou vindo para cima dela com várias águas de flores, né? Que era algo que já era muito usado na época e tudo mais, porque ele já era perfumista, já trabalhava com isso, então ele tinha alguns projetos prontos, mas a maioria era água de rosas, água de jasmim. E quando ele veio com essas águas para cima de Coco Chanel, ela falou tipo assim: meu filho, pelo amor de Deus, eu quero um perfume de verdade, eu quero um perfume completo. Isso aqui não tem nada a ver comigo, eu quero um perfume que vai rimar, entre aspas, com as minhas roupas, porque as minhas roupas são as melhores. Essa mulher, ela praticamente sozinha, ela revolucionou a França toda, principalmente nessa questão de moda. Então ela criava tendências, ela ditava tendências, mas não só para as pessoas da alta sociedade, né? Mas para o público em geral. Lógico, quem tinha dinheiro também para pagar, né? E ela queria um perfume desse jeito, ela queria algo realmente diferente. Foi então que Jacques Beau continuou trabalhando no projeto e quando veio com alguns protótipos prontos para cima dela, teve um deles, que era o protótipo número 5, que acabou chamando a atenção dela. Só que tem um detalhe, reza a lenda que o estagiário fez besteira, tá? Reza a lenda que o ajudante do perfumista acabou jogando um pouco mais de aldeídos ali naquele perfume. E aí os aldeídos C10, C11, C12, se eu não me engano. Só que isso agradou demais Gabrielle Chanel. E a partir daí iniciou-se uma história, então, de grande sucesso. É claro que ela teve que fazer muito mais do que isso, né? Ela também não foi uma pessoa assim que pediu, faz um perfume tal. Não, ela ficou em cima falando, eu quero isso, eu quero aquilo. E quando o projeto ficou pronto, ela derramava de propósito nas boutiques para as pessoas chegarem, perguntarem que cheiro era aquele. Ela dava para suas clientes que compravam as suas roupas e acabou fazendo bastante sucesso. E esse lado aldeídico do perfume acabou dando origem também a meio que uma outra família olfativa, né? Na verdade, uma família bem específica, que é o floral aldeídico. Então aqui a gente tem matérias-primas que são até os dias de hoje cultivadas pela Chanel no sul da França, mais precisamente em Grasse. É por isso que a gente vê muito nas pirâmides olfativas, é a rosa de Grasse, ou então a rosa de Maio, que é tudo a mesma coisa. E aí a marca Chanel quis continuar cultivando essas mesmas flores na mesma região para que o perfume continuasse exatamente com o mesmo cheiro. Só, gente, que é um floral um pouquinho mais datado, ele é opulento, ele é super atalcado. Vou até pegar aqui na fita olfativa. Ele é um perfume mega amadeirado também. E, claro, bastante aldeídico, né? E aqui, esse lado aldeídico dá uma ideia aqui de nuvens para mim. Dá uma ideia de conforto, de maciez. É como se a gente estivesse quase que tocando pétalas das flores que tem aqui. Gente, isso é delicioso. E mesmo nos dias de hoje, para mim, né, para quem gosta aí, né, para quem liga para isso, ele tem uma performance excelente, né? Eu tô testando todos esses perfumes que eu vou mostrar aqui para vocês, porque eu não quero só contar a história, eu quero falar o que eu sinto dos perfumes também.
E no Chanel número 5, a gente sente um perfume floral, mais datado mesmo, bem atalcado, bastante amadeirado e com esse lance mais macio. E óbvio, não é um perfume doce. Agora nós vamos voltar mais 5 anos no tempo, vamos para 1916, porém agora é hora de partir para Itália. Agora é hora de falar de Acqua di Parma, gente. Vocês sabiam que esses perfumes eram tão antigos assim? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Dessa vez, infelizmente, uma miniatura, acho que tem menos de 10 ml aqui. Vou colocar o frasco também na tela para vocês verem, mas o frasco é igualzinho, porém aí é um frasco já bem menor, né? E aqui a gente tem aquele uso que você vai ver muito aqui nesse vídeo ainda, aquele uso mais convencional, onde a gente aplica aqui na mão, no dedo e depois aplica na pele. E a Acqua di Parma é de Parma, na Itália, né? E ela é uma marca realmente de 1916 e o primeiro perfume saiu em 1916. E o engraçado é que na época esse perfume foi feito pensado para o público masculino, só que não era exatamente um perfume. Era como se fosse algo para umedecer e também para aromatizar os lenços que ficavam nos ternos dos cavalheiros, dos homens. Porém, o cheiro era tão agradável que acabou também virando perfume, indo para a pele, né? A gente vai ver aqui vários perfumes com cheiro muito parecido, porque vai ter várias águas de colônia aqui. Então, Acqua di Parma Colônia é uma colônia de 1916, né, de uma marca italiana chamada Acqua di Parma, só que o diferencial é que eu acho que ela tem um lado aromático um pouquinho mais proeminente. Aqui a gente tem uma nota de alecrim que dá um toque mais verde, ao mesmo tempo bastante canforado e que vai deixar essa colônia com uma conotação um pouquinho barbershop, coisa que a gente não vê nos outros perfumes daqui para frente, por exemplo. Só que tem um outro detalhe, como é uma colônia, né, tem aquela estrutura mais de colônia, com cítricos, com florais, vai ter um momento que vai aparecer sim um floral um pouco mais opulento, mas esse lado do alecrim deixa essa colônia um pouquinho mais barbershop. Agora da Itália nós vamos voltar para a França, mais precisamente em 1882, e recentemente eu falei sobre esse perfume aqui no canal, Fougère Royale, que para mim tem tanta importância quanto o Shalimar, porque ele é um perfume que também ditou muita tendência, só que dessa vez essa família olfativa foi apropriada pelos homens. Eu estou falando então de Fougère Royale, que é um perfume da marca Rubigan Paris. Então, gente, aqui temos o primeiro perfume Fougère do planeta. E o perfume Fougère Royale, ele traduz exatamente o que é um Fougère. Hoje em dia a gente tem perfumes Fougère muito mais modernos, a gente tem o Fougère oriental, os Fougères aromáticos. Aqui é um Fougère aromático com certeza. Então vai ter aquela abertura cítrica, fresca, principalmente da bergamota, uma lavanda mais verde, talvez mais canforada, principalmente nesses mais antigos, e uma base mais amadeirada, também acompanhado ali com fava tonka. A cumarina, inclusive, tá bem presente aqui, só que de maneira sintética, tá? Ou seja, foi um dos primeiros perfumes aí a usar uma matéria-prima sintética, assim como o Chanel número 5, né, que usou os aldeídos, que são sintéticos. Só que aqui a gente tem um perfume ainda mais antigo, de 1882. E além disso, nesse Fougère mais clássico, a gente tem aqui a nota de musgo de carvalho, que dá o tom amadeirado e reforça o tom esverdeado dos aromáticos do perfume. Vamos pegar aqui. Ele é delicioso, delicioso, foi feito para ser um perfume compartilhável, um perfume para todos mesmo, porém, gente, não adianta, para hoje em dia ele é um perfume extremamente masculino. Permanecemos na França, dessa vez voltando para 1853, de volta para a marca Guerlain, com a colônia imperial de Guerlain. Pessoal, por que ela é uma colônia imperial? Vou ter que fazer um paralelo aqui com a nossa famosíssima e amadíssima Granado. A Granado, na época da sua inauguração, né, ela era uma farmacêutica e também não fazia perfumes e colônias, mas ela era uma farmacêutica da família imperial brasileira. E a Guerlain, ela teve essa pegada nessa época, né, de 1850, 1853,
quando a imperatriz Eugenie pediu para que fizesse então uma colônia para Napoleão III, seu marido, para que aliviasse as enxaquecas dele. Foi então que saiu a Colônia Imperial, que é nada mais nada menos do que o primeiro perfume da Guerlain e que você pode comprar até hoje, tá? Não sei como é que era antigamente, tá? Não tem os registros históricos falando que a marca tentou manter a mesma formulação. É claro que não com os mesmos ingredientes, tá? Mas eu acredito que a formulação sim. E ela é uma água de colônia mesmo, bem tradicional, com muitos cítricos, florais. Aqui nós temos uma água de colônia realmente com cheiro de casca de frutas cítricas, tá? Ela não tem muito dulçor, o dulçor dela é bem mínimo, talvez venha um pouquinho das flores, mas essa colônia aqui, ela tem um cítrico mais verde. E não dá para falar que é de lado aromático, não. É um verde que parece de casca de limão, alguma coisa parecida. Ela é realmente bem verdinha, bem quase que zero açúcar mesmo, e esse cítrico é super cortante e super pontiagudo, tá? Hoje em dia, até não sei como é que era antigamente, mas de todos os perfumes que tem aqui, esse aqui é o que tem a performance mais fraquinha, tá? Com mais ou menos umas 2 horas você vai precisar reaplicar. Aqui no Brasil isso fica muito complicado, né? Porque são perfumes caros, são perfumes importados. Apesar de ser uma água de colônia e eles não aliviam no preço, então pra gente é muito complicado, mas existe um valor histórico muito grande por trás e pra mim é um grande privilégio ter. É um perfume que você consegue comprar ainda nos dias atuais, sem grandes dificuldades, mas tem que se preparar porque o preço não é muito convidativo não. Agora nós vamos voltar cada vez mais no tempo e vamos para 1808, mas em Nova York dessa vez. Nova York, gente, olha, é claro que eu não consegui o perfume 100% original, mas não estou dizendo que é falsificado, vocês vão entender por quê, tá? Eu vou trazer aqui para vocês, então, Florida Water de Lehman & Kemp. Gente, água Florida ou água de Flórida. Gente, isso aqui é como se fosse uma colôniazinha bem fraquinha, também com cítricos, também com um pouco de nota de cravo. Isso aqui é super fácil de achar, é super barato, tá? Só que tem um detalhe, tem um ponto bem curioso, né? Isso aqui foi feito aí para meio que colocar em gavetas para deixar as roupas perfumadas, tá? Só que ao longo do tempo, isso aqui foi tendo vários tipos de uso, vários mesmo. Tanto é que essa colônia aqui, ela é hoje em dia muito mais encontrada em casas de artigos religiosos, porque ao longo do tempo ela foi usada para purificação, ela foi usada para rituais religiosos também, tá? Então, muitas pessoas falam, não, é só passar assim, ó, na mão, esfrega só um pouquinho e cheira, né? Que é algo meio que terapêutico até. Então, isso foi muito reproduzido ao longo dos anos, tá? E hoje é a mais acessível de todas. Deve custar aí cerca de, se eu não me engano, uns R$70 na internet, um frascão de 270 ml. O meu aqui, só para exemplo, eu comprei um bem pequenininho de 70 ml, só para poder ilustrar para vocês. Então tá escrito aqui, água de Flórida, da marca também é Murray & Lehman, alguma coisa assim. Porque teve ao longo dos anos aí uma mudança na marca e tudo mais, mas o rótulo, ele é bem parecido com esse mesmo, dizem que mudou muito pouco. Então é de 1808, uma fragrância criada em Nova York, algo muito inusitado. Vocês sabiam que isso aqui existia? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Estamos na reta final, já deixou seu like, já se inscreveu aqui, então aproveita que agora é a hora que você precisa se sentar para ouvir o resto dessa história aqui, porque essa reta final tem 3 colônias e que você vai, eu acho que mudar um pouco a forma como você pensava a perfumaria. Por isso nós vamos agora para a Alemanha, 1927, com mais uma água de colônia,
Jean-Marie Farina Estravielle. Estravielle é extra velha, porque é mais antiga mesmo. Apesar de ser de 1727, é uma colônia que foi inspirada em outra colônia lá do século XII, lá mais ou menos pelos anos 1100 e alguma coisa, 1200 e alguma coisa. Na época, inclusive, das cruzadas, mas eu vou detalhar um pouco mais nos próximos perfumes, tá? Então, essa colônia se tratava da Aqua Mirabilis, e essa colônia Estravielle, ela acabou sendo inspirada, né? Então, é de Jean-Marie Farina, Roger e Gallet. É uma colônia muito, mas muito histórica, e eu quero explicar para vocês que ele tá aqui na nossa terceira colocação como o terceiro perfume mais velho do mundo que você pode comprar ainda hoje, só que de maneira meio que injusta. Ela não deveria estar aqui, deveria estar em segundo, porque sim, ela é uma colônia mais antiga do que a 4711, que vai ser a próxima, já vou falar sobre ela. E aí tem um pequeno detalhe, pelos registros históricos, né, dizem que essa aqui é a colônia que Napoleão usava. Inclusive, o frasco dela um pouquinho mais fino aqui, justamente porque ele gostava de colocar dentro da bota, porque ele chegava a consumir 2 frascos por dia, e tem registros históricos de pedidos de cerca de 50 frascos em um único mês. E para quem não sabe, essas colônias aqui eram como se fosse até medicamentos na época, né? Porque você poderia usar para se perfumar, você poderia beber também. Hoje em dia não dá para fazer isso, não dá para beber, tá? Mas na época, sim, tá? E a gente vai tentar pegar o cheiro aqui na fita olfativa. Essa aqui é uma água de colônia clássica mesmo. Ela tem, vocês viram que não tem borrifador, meu frasco até um pouco antigo. Ela tem bastante notas cítricas, mas aqui tem um lado floral um pouquinho mais pegado, um pouquinho mais datado e bem evidente. Ela é super fresca, ela é deliciosa mesmo. E por que eu falo que ela poderia estar em segundo lugar? Porque, na verdade, o que acontece? Essa colônia aqui, ela foi registrada só depois, né? Só depois que ela já estava aí na atividade, vamos dizer assim. Porque ela justamente veio primeiro do que a 4711. Só que aí depois, o pessoal, né, começou a notar, Roger e Gallet, né, começaram a notar aí que tinha pessoas copiando, querendo fazer parecido, querendo fazer igual. Então eles trataram logo, né, de fazer ali a identificação dela. Só que isso oficialmente só foi feito depois da 4711, por isso que ela tá aqui, ó, no nosso terceiro lugar. E se vocês não sabem, eles têm o nome aí de Água de Colônia, porque são da região de Colônia, na Alemanha, quando realmente Napoleão invadiu a Alemanha com suas tropas. Tem toda aquela história que vocês já sabem, e ela foi, inclusive, registrada na Universidade de Colônia, na Alemanha, por isso que elas têm esse nome. Próximo perfume, ainda em Colônia, na Alemanha, dessa vez em 1792, tá vendo? A Roger Gallet é de 1727, porém, só depois dos anos 1800 e pouco que ela foi devidamente registrada. Então, por isso que ela, teoricamente, seria mais nova. Mas essa aqui foi registrada antes da Roger Gallet ser registrada, então, 1792. E a história aqui, vocês já sabem, é uma das colônias mais conhecidas, também você acha por aí com bastante facilidade. Inclusive o meu frasco é de 90 ml, mas essa aqui tem frasco que vai até meio litro, se eu não me engano, e você acha também com muita facilidade aí na internet. Agora, cá para nós, de todas as colônias que eu apresentei até agora, essa aqui para mim é a melhor, é a mais equilibrada. É onde o floral tá mais equilibrado, tem muitos cítricos, o cítrico também é aquele combo maravilhoso, levemente adocicadinho, levemente azedinho também. Cara, é maravilhoso. Para mim não tem nenhum traço datado aqui nessa colônia. E ela leva o nome de 4711 porque Napoleão era um estrategista, né, com certeza. E aí, quando ele invadiu a Alemanha, ele tratou de botar o pessoal logo para numerar as casas, né? Então tinha uma rua
que tinha uma casa e naquela localidade era onde fazia essas colônias. E o número dessa casa era número 4711, por isso que foi batizada aqui com esse nome. Mas espera aí, se a colônia 4711, que todo mundo diz aí que é um dos perfumes mais antigos do mundo, que você ainda consegue encontrar com facilidade, se ela estava em segundo lugar e ela é lá de 1700 e pouco, o que está acontecendo aqui nesse vídeo? Bom, agora é o momento que você descobre que nem Jean-Marie Farrinat e nem 4711 precisavam ficar com essa briguinha toda para ver quem veio primeiro, porque mais ou menos uns 200 anos antes já estava lançando aí uma nova colônia, uma nova água de colônia que, claro, na época talvez não era o nome de colônia, né? Mas é a Acqua de Santa Maria Novella. E é aí que nós vamos para Itália de novo, porque foi lá que praticamente tudo começou. E aí eu tenho 3 datas importantes para falar para vocês. A primeira data é 1221, quando alguns padres, alguns frades, na verdade, vieram para Florença, na Itália, trazendo uma proposta de farmacêutica artesanal, trazendo já nessa época, possivelmente, algo muito parecido com isso aqui, tá? Porém, só em 1533, aí já é a segunda data, que isso aqui foi feito, gente. Isso aqui é maravilhoso. É uma água de colônia normal, só que ela é especiada, tá? E aqui é uma tampinha de rosca, só que tem um dosador, tá bom? Mas no kit dela também vem um borrifador, que inclusive é bastante generoso. Só, gente, que nem precisava ser generoso, porque isso aqui não é para tomar banho não, tá? Isso aqui, gente, é uma água de colônia extremamente forte, que fixou na minha pele praticamente umas 12 horas. E ela é super cítrica, super azeda, adstringente, aquele cheiro de limpeza, só que ela tem um background muito especiado. E aí a gente está falando do cravo da Índia com uma nota mais esfumaçada de fundo, tá? Isso aqui, cara, ela é deliciosa. Eu não dava nada por ela porque eu só queria ter o perfume mais antigo do mundo que você ainda consegue comprar até os dias de hoje. E para mim podia ser o cheiro que vier, que para mim já estava ótimo, mas o cheiro me agradou muito, gostei ainda mais do que a 4711 e ainda de quebra tem uma performance excelente. Isso aqui exala demais a ponto de te deixar sufocado aí se tiver muito calor. E ainda assim é fresca, é perfeita, é simplesmente perfeita. Então, nessa data de 1533, ela foi preparada especialmente para família Médici, galera. E aí, Catarina de Médici acabou pedindo para que esses frades dominicanos na época fizessem um perfume para que ela desse de presente ao seu marido, que era o Henrique II, que tinha acabado aí de se tornar rei da França. E além do mais, essa colônia aqui, ela já trouxe então aquela primeira arte de fazer os perfumes com álcool, que esses frades dominicanos trouxeram. Inclusive, um dos primeiros usos de álcool na perfumaria foi lá nessa Aqua Mirabilis, né? Então, esse pessoal meio que transferiu para cá muito desse artesanato, dessa parte mais científica, tudo isso a pedido de Catarina de Médici. E isso tudo também em 1533. Porém, aqui no frasco, se você ver, está escrito Acqua di Colônia, Oficina de Profumo, Santa Maria Novella, 1612. Por que 1612? Porque ainda era tudo daquela mesma forma, tá? Ou seja, quando você tem um produto desse, ele era feito sempre para realeza, mas a partir de 1612, esses frades dominicanos, eles meio que abriram a farmacêutica deles e colocaram para o público aí para vender. E aí, 1612 foi então quando essa colônia aqui começou de fato, oficialmente, a ser comercializada. Fechamos o nosso vídeo, espero de coração mesmo que vocês tenham gostado, porque isso aqui deu muito trabalho, me custou aí pelo menos uns 6 meses para conseguir juntar todos esses perfumes e trazer com todo carinho aqui para vocês. Então tá na hora de retribuir, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque esse conteúdo você pode revirar o YouTube mundial que você não vai achar.
e para mim é um privilégio muito grande poder trazer esse tipo de resenha aqui para vocês. Então deixa aqui nos comentários qual desses perfumes você já provou, quais você já conhecia, quais você não conhecia. Você sabia que a Acqua di Santa Maria Novella é o perfume mais antigo que você consegue comprar ainda nos dias de hoje? Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem ficado comigo aqui até esse momento do vídeo. A gente se vê então na nossa próxima resenha.